poder editar. Nós vamos começar agora a gravar um videocast a respeito do livro A Estratégia do Oceano Azul. E para começar o nosso debate, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a definição de estratégia. Ela tem várias definições, né? Eu vou citar algumas aqui. Estratégia é criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto de atividades, segundo Porter. Um caminho ou uma maneira ou ação formulada e adequada para alcançar preferencialmente de maneira diferenciada os desafios e objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa perante seu ambiente, segundo Oliveira. Antes de aplicar os meios disponíveis com vistas à consecução de objetivos específicos, segundo Ferreira. São regras e diretrizes para a decisão que orientam o processo de desenvolvimento de uma organização, segundo Ansoff e McDonough. Estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequência de ações de uma organização como um todo coerente, segundo Mintzberg e Quinn. E eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é estratégia para vocês. Lembrando que a estratégia é um caminho que te leva de um ponto até o outro, até você conseguir um ponto de origem até um ponto de destino para você conseguir alcançar o seu objetivo. Eu acho que a estratégia é o que define desde o começo da empresa se ela vai ter fracasso ou sucesso. Porque uma boa estratégia, né, uma estratégia muito bem elaborada, garante o sucesso de uma empresa. Então, se a gente não fizer uma boa estratégia, ou ficar preocupado em copiar outra empresa, ou qualquer coisa do tipo, ficar copiando o concorrente, a empresa está dada a fracasso, tem que ficar competindo preço, essas coisas, e não vai ser bom para a empresa. Eu vejo a estratégia como uma vantagem competitiva que supera a concorrência. Para mim, estratégia é tipo um manual daquilo que eu vou fazer, como fazer, porque no meio do caminho a gente sempre se perde, a gente fica procurando assim, aonde eu estou, eu tenho que fazer. E não, quando você tem uma estratégia, sabe de onde você vai fazer um plano de vida para aquilo que você quer fazer, você não vai conseguir sair do rumo, você vai entender o que está acontecendo e o caminho que você vai seguir. Então, eu acredito que estratégias são formas de você chegar ao ponto que você quer, né? Você quer, por exemplo, um custo-benefício, formas de garantir o seu negócio. Lembrando que as estratégias, elas surgiram dentro do contexto militar, né? A gente já ouviu falar muito sobre isso, né? Que foram os militares que implantaram estratégias em tempos de guerra, né? E essas estratégias são muito usadas até hoje no campo da administração, porque uma estratégia ela não pode ser simplesmente algo que surge na nossa cabeça, uma ideia que a gente tem a respeito de algo que a gente queira implantar dentro da empresa. Ela tem que ser muito bem pensada, bem planejada, bem executada para que dê certo. E para que a estratégia funcione, são necessários uma série de fatores que a gente vai estar agora explanando no decorrer do nosso videocast. O livro todo, A Estratégia do Oceano Azul, ele engloba dois tipos de estratégia, né? São comparados dois tipos de oceanos, o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O Oceano Vermelho significa o quê? O mercado onde as empresas estão inseridas. E nesse mercado há uma concorrência muito grande de uma empresa contra a outra. Né? Elas competem no mesmo sentido, em mesmos segmentos, com produtos iguais, né? Semelhantes, praticamente iguais, com pouca diferenciação. Então é aquele um querendo passar por cima do outro, um concorrendo diretamente com o outro. E a estratégia do Oceano Azul, no caso, é você achar dentro do Oceano Vermelho algo que te diferencie dos demais, como uma inovação. Você pensar em algo inusitado, em que alguém nunca pensou até aquele momento, e você trabalhar em cima disso, aplicando determinadas estratégias, determinado planejamento, né? Em cima desse mercado, desse nicho que você achou, para que você consiga obter sucesso.
O que vocês conseguem entender nesse contexto de dois oceanos, o Oceano Vermelho e o Oceano Azul? Eu acho bem interessante essas duas formas, né? Porque, como se diz, o vermelho é uma característica que todas as empresas atualmente elas têm. Elas querem competir, elas querem garantir aquilo. Ela não quer se diferenciar dos demais, igual o Oceano Azul. O Oceano Azul ele quer uma coisa que possa diferenciar dos demais, agregar valor àquele produto ou àquele mercado que ele está implantado. E tipo, o Oceano Vermelho realmente é uma coisa que as pessoas entram dentro dele sem perceber, porque elas só querem vender um produto, mas elas não pensam na estratégia de venda, elas não pensam, só querem vender. Eu sou comprador de uma marca X, eu quero fazer a mesma coisa porque eu vi que está dando lucro. Mas eu não penso em inovar, criar uma coisa. E quando você fala com uma pessoa normal, uma pessoa que não estudou o próprio empreendedor, que ele precisa criar um Oceano Azul, explicar a estratégia de Oceano Azul, ele vai achar assim que a gente está fora da casinha, que não é uma realidade. Ele não consegue, ele não vê um caminho para chegar nesse Oceano Azul. E é verdade, porque você pensa, vou criar um negócio. Eu não vou pensar num negócio novo e inovador. Muita gente não pensa o que não é certo. Pensa assim, esse tipo de negócio está dando certo, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar. Mas não você copiar um negócio, você só vai ser mais um. Talvez você tenha lucros, talvez sua empresa dure bastante tempo, mas ela vai ser aquilo. Ela não vai ter chance de crescimento, nem nada, ela só vai ter chance de cair. Mas uma empresa que usa a estratégia do Oceano Azul para ser criada ou para ser desenvolvida depois, é uma empresa que só tem o que dá certo nela, porque você vai pensar numa empresa que é única no mercado, que nem, sei lá, já existia táxi aqui, né, no Brasil, no mundo, e veio a Uber para te trazer mais segurança, para você ter acesso à rota que o táxi está percorrendo, você conhecer o taxista, né? E o taxista te conhecer antes da corrida, tudo isso é um mercado que já estava esgotado, não tinha meio que o que crescer mais, já tinha um monte de gente fazendo isso, um monte de gente que passava fome de trabalhar só com isso. Veio o Uber que revolucionou e hoje em dia tem muito mais gente fazendo isso e muita gente está voltando a usar. O pessoal tinha costume de comprar carro quando, assim que fazia 18 anos, juntava dinheiro, tirava a carta, comprava carro. Eu falava, para que eu vou tirar carro se eu posso andar de carta e se eu posso andar de Uber na minha cidade? É que aqui em São João não tem tanto, mas cidades grandes, como São Paulo, essas coisas, muita gente prefere nem tirar a carta hoje em dia. Isso foi uma pessoa que pensou em uma estratégia diferente, que estava fora da casinha, que mudou o comportamento cultural de uma nação. Isso eu acho isso que eu acho incrível do Oceano Azul, porque, né? Muda tudo, abriu um novo leque completamente diferente. Sim. O que eu entendi é que a estratégia do Oceano Azul, ela busca nichos no mercado que vai atrair mais clientes. Um exemplo de inovação, eu vejo que o Oceano Azul ele busca, existe sim a competição, a competitividade das empresas, porém ele tem um olhar assim, eu vou inovar, eu vou ser único, eu não preciso competir sendo que o meu produto ou o meu serviço vai ser bom. Um exemplo é a Netflix. Antigamente a gente tinha que alugar filmes, ficar lá por vários dias. Se passasse dos dias a gente tinha que pagar uma taxa. E a Netflix veio com essa proposta. E por mais que existem outras plataformas que têm os filmes lá disponíveis, a Netflix é única. Ela é a mais famosa, às vezes a gente usa aquela como... Foi ela que trouxe a marca, ela que inovou. Sim, a gente usa ela como referência. né? Sim. Por exemplo, choveu. Hoje em dia está chuvoso.
hoje eu vou assistir uma Netflix e comer uma pipoca. Ela criou um nome, né? E ela tá inovando cada vez mais, né? Eu acho que essa é a importância da estratégia, que ela tá sempre se inovando. Quando ela percebeu que tinha um monte de gente copiando ela mudou um monte de coisa. Hoje ela tem serviços de rede social dentro dela, tem jogo, ela classifica, né, te recomenda filmes e séries específicos para o seu tipo de gosto. Você pode compartilhar com seus amigos na época da pandemia, eles criaram esse negócio de você assistir, né? de você assistir o filme junto com uma pessoa online. E tipo, ele tá sempre inovando, nenhuma plataforma tinha isso. Então, acho que isso também é importante, né? De estar sempre inovando, se atualizando. você não pode ficar parado, estagnado, né? Porque você entra no oceano, você descobre um oceano azul. A partir do momento que os outros veem que aquilo está dando certo, vai surgir outras empresas querendo copiar a sua ideia e oferecer ainda em cima daquilo um diferencial. Então é importante você estar sempre acompanhando a evolução do oceano em que você se encontra e daqueles que estão entrando, dos concorrentes, fazendo uma análise do ambiente, né, externo, uma análise do seu ambiente interno. O que está funcionando, o que não está, o que pode ser melhorado, o que deve ser tirado, onde você pode inovar, o que você pode agregar valor. Suas forças, né? Não, deixa eu gravar o áudio gravando. Voltou aqui. Voltou. Cortou o vídeo, mas agora não sei o que aconteceu. Acontece, erro de produção. Um time. E eu vi assim, né? Existe uma pergunta para você criar um oceano azul, que assim, se você coloca o seu cliente entre duas alternativas e ele tem que escolher entre essas duas alternativas, e as duas são para solucionar uma dor que seja provocada, que ele esteja sentindo uma dor que lhe cause uma certa necessidade. Então você vai criar um produto ou um serviço para atender essa necessidade do teu cliente, do teu consumidor final. E você tiver que propor para ele duas alternativas, né? E o que você proporia como diferencial que leve o teu consumidor a escolher o teu produto ou o teu serviço? É isso que você tem que pensar quando você vai criar o seu oceano azul. Você tem que pensar nessa pergunta. Qual é a pergunta que eu vou estar respondendo para o meu cliente que vai fazer ele optar pela minha oferta, por aquilo que eu estou oferecendo para ele? Eles falam bastante disso. Eles dão um exemplo do circo de Soleil, que era um circo normal, que utilizava animais e já naquela época eles não estavam aceitando muito bem esse negócio de usar animais, né? Até hoje eles não aceitam os ativistas. Hoje é proibido. Hoje é proibido. E o custo de ter um animal ali era muito grande. Imagina você ter que cuidar de um animal, de veterinário. Imagina só carregar um elefante. Jesus! Nossa. Aí eles conseguiram encaixar o circo dentro de uma modalidade de teatro. Eles se autotransformaram, né? Ali no Circo de Soleil. Eles viram qual era o público-alvo. Eles tinham um público-alvo, a princípio, muito comum, que era o público que todo mundo tem no circo, crianças e tal. Eles tiveram que estudar um perfil que eles queriam. E a partir do momento que eles entraram, tiveram uma coisa mais elaborada, mais artística. Eles abriram portas para um público totalmente diferente. Eles aproveitaram que os pais ou as pessoas responsáveis pelas crianças tinham que levar as crianças e tinham que permanecer ali no local junto com a criança durante o espetáculo do circo. E eles pensaram, como que a gente pode atrair a atenção dessas pessoas mais velhas, né? Porque a pessoa perde o interesse por um espetáculo de circo que tenha palhaços, com picadeiro e aquela coisa, né, bem infantil. Então eles pensaram nesse diferencial em alcançar esse público que ia acompanhando essas crianças. E quando eles analisaram esse perfil, eles viram que essas pessoas mais velhas, elas preferem um lugar mais confortável do que arquibancadas de madeira, né, aquela coisa bem simples, bem infantil. E aí o que eles fizeram? Eles tiraram a estrutura dos circos, que são lonas e arquibancadas,
e começaram a fazer locais fechados, que ofereciam mais conforto, mais segurança, um ambiente mais agradável para esse público mais velho. E isso provocou o quê? Além de eles continuarem oferecendo entretenimento, eles ofereceram o diferencial do conforto. Eles agregaram valor ao invés de tirar valor. Eles não ofereceram um produto mais barato, um serviço mais barato. Eles poderiam pensar, ficou mais barato a gente tirar os animais, porque o animal dá gasto, né? Você tem que alimentar, você tem que ter o domador, aquele que trata, o local para manter aquele animal ali, para ele dormir, para ele ficar alojado, né? Então isso tinha um gasto alto. Então eles poderiam ter pensado assim, não, a gente tirou a parte dos animais, vai ficar mais barato o espetáculo para nós. Mas não, eles pensaram em algo melhor, que melhorasse, que pudesse captar a atenção desse público mais velho, e com isso eles agregaram valor. Tanto é que o ingresso, eu não lembro agora a referência de valor que eles citam no filme, no livro, mas é assim, vamos supor que o ingresso custava R$10, passou para R$100, R$120. Eles aumentaram muito. Eu vou pesquisar para ele, que ele está aqui no Brasil, né? Atualmente. Tá. Vou pesquisar para ele, mais de R$300 para ir no circo. Uma proporção muito grande. Se comparar com o ingresso de circo, quanto que é um circo? Vamos supor um desses mais famosos, né? Que trazem espetáculos mais diferenciados. Vamos supor que seja R$50. Para R$300 é muita diferença. É engraçado que ele mesmo que está gerando a concorrência, né? Às vezes tem circo que tenta competir um pouco com eles por essa diferenciação. Até hoje ninguém conseguiu chegar aonde eles chegaram, porque eles agregaram uma forma de oferecer entretenimento assim, muito complexa. Eles juntam, um espetáculo só, com vários, um tema só, com vários espetáculos, várias apresentações, né? E tudo girando em torno daquele tema. E prende a atenção de uma tal maneira, porque é tudo muito lindo, história, né? Tudo muito glamouroso, que a pessoa paga e ela não se arrepende, né? Eu não tive essa oportunidade de ir. Gostaria de ter. Eu acho muito Mas legal. eu já ouvi. Uma coisa que mudou do Circo de Solé também, que agregou ainda mais valor para eles, é que além deles mudarem o foco deles, né, vamos dizer assim, em vez de ser crianças, passar também a envolver adultos, hoje em dia é uma coisa luxuosa, né? Então é status também. Eu já fui no Circo de Solé, é uma questão de status, você tá lá, as pessoas vão elegantes, completamente arrumadas, até sei lá, com casamento, o povo que vai pro Circo de Solé. É uma coisa muito louca. E tipo, circo, você pensa num campo alugado, né, num terreno alugado, aquelas tendas de madeira, né, um todo por cima, e sair de chinelo, bermuda. Até medo de dentro desses lugares vai cair na tua cabeça. E daí o Circo de Solé, o povo de salto alto, né, as velhas de salto alto, os caras de camisa social. Tipo assim, é outro nível, ninguém chega aos pés dele. E se tenta chegar, é comparado com ele. Então não consegue alcançar ele porque fala, não é tão bom como o Circo de Solé, tá tentando copiar eles. E acaba, né? Sabe o que eu acho interessante do livro? Que, tipo assim, na questão do Circo de Solé ele mostra uma inovação. Mas ele também traz outros temas como a demanda, criar novas demandas. Ele dá um exemplo de um vinhedo que todos os vinhos estavam no mercado, são todos iguais, o preço também não estava batendo. Chegou uma hora que eles disseram, eu não posso mais continuar assim. O que eu posso fazer? Eles fizeram uma análise, né, que pelo menos os jovens não consumiam tanto vinho assim. Eles consumiam mais destilados, drinks, cervejas. E eles tiveram que entrar numa estratégia, pesquisar como eles poderiam trazer esse público para poder consumir esses produtos. Porque os jovens achavam que não tinha um ambiente adequado. Vinha coisa de velho. Tipo coisa de velho, coisa de casal. Você chegar numa festa, num rolê, você vai tomar um vinho? Não vale, né? Meio difícil. É muito difícil. E eu achei interessante que eles pegaram e criaram uma nova demanda. Eles continuaram com os vinhos deles, eles diminuíram o seu foco, tiveram acho que uns 2
dois ou três vinhos prévios, assim, e criaram uma bebida, um vinho para esse tipo de público. O nome dele, se eu não me engano, o nome dele é Yellow. Deixa eu ver aqui. Yellow Time. É um tipo um vinho meio cerveja. Hoje em dia tem um que é muito famoso, não sei se esse daí é de outro país, mas tem um muito famoso aqui no Brasil que é o Draft, né? Sim. Que ficou muito popularizado pelo pessoal que acabou de fazer 18 anos, essas coisas, né? Não vou falar pelos menores de idade, né? Não pode. Pode. Mas é tipo um refrigerantezinho de vinho. Nas choperias agora, se você for, tem um monte de chopp de vinho. Chopp de vinho, isso que eu ia falar. Que é tipo, Tá muito em alta. revolucionou, né? Eles Porque- criaram uma demanda, tipo, não tinha consumidor para esse tipo de coisa, eles criaram. Você, não, vocês vão tomar vinho, porque o vinho tem mais possibilidades, o vinho tem mais coisa, não é só uma bebida assim, quadrada. E cada um foi em um nicho diferente, né? O draft virou uma bebida gasificada, daí o chopp de vinho é uma bebida mais de bar. E agora, tipo, vinho é considerado uma bebida muito feminina, né? Mulheres tomam vinho, homens tomam cerveja. E agora, tipo, o homem vai num bar beber chopp de vinho. É chopp. É shopping, fica mais caro. Mas uma coisa que eles fizeram, além de trazer uma nova ideia de vinho, foi mudar o visual. Tirar a casca, porque a gente pega a embalagem de um vinho, vem aquelas, um monte de coisa que a gente não sabe nem o que é. Simplificaram o logo deles, que acho que, se não me engano, é um canguru e a cor amarela. Simplificaram o negócio, fizeram uma coisa mais simples, mais visual, mais jovem. Para ficar mais acessível Fica mais ao público que eles queriam atingir. Então, eles mexeram não só na questão da estrutura, na questão de pesquisa de mercado, trouxeram uma coisa nova. Eles também mexeram com a coisa visual, porque a gente muitas vezes compra as coisas só. Achei Do bonito. olhar, né? Bate o olho. Aí você vê aquele olhar. negócio muito complicado, assim, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Simplificaram. Com isso, a gente pode deduzir que na estratégia do Oceano Vermelho, eles usam um tipo só de estratégia. Eles investem numa coisa. Ou eles vão partir para diferenciação, ou eles vão partir para o preço, ou vão ficar assim, restritos a um nicho só de um determinado produto. Na estratégia do Oceano Azul, são usadas várias ao mesmo tempo. Eles combinam estratégias, que a Carol estava falando. Eles criaram um novo tipo de vinho, eles não investiram só no novo tipo do vinho, foi na embalagem, foi na forma onde seria consumido, no local onde seria consumido, de acordo com o público que eles queriam atingir. Então a gente tem que pensar nisso, que na estratégia do Oceano Azul, a gente pode e deve usar várias estratégias combinadas e não ficar presa numa só. E eles falam no livro também o modelo de 6 fronteiras que a gente precisa estar observando para fazer um planejamento estratégico em cima disso. Eu vou estar falando um pouquinho que a primeira fronteira é dos setores alternativos, a segunda é para você examinar os grupos estratégicos dentro dos setores, a terceira examinar... Bate palminha de novo. Então, quando a gente falou dos setores alternativos, que a gente falou do Uber e do táxi, que eles concorrem no seu segmento de atuação, mas eles concorrem entre si também de formas diferentes, oferecendo diferencial, né? E quando a gente fala de grupos estratégicos dentro dos mesmos setores, são empresas que concorrem dentro do mesmo setor e adotam estratégias semelhantes, que seria, por exemplo, a BMW, a Mercedes e a Jaguar. São carros esportivos, elas competem dentro do mesmo setor, mas cada um tem uma linha diferenciada. E eu, examinando o livro, eu vi que ele cita um exemplo muito interessante, que é de uma empresa que fabricava aquela injeção de insulina para diabéticos, né? E ela quis inovar no segmento dela, no mercado dela. E estudando o público que era diabético, né, que usava essas injeções de insulina, eles viram que as pessoas tinham muita dificuldade em ter acesso às seringas ou então de saber manejar, porque na época, né, quando foi lançado isso, que a pessoa poderia ela mesma se
se aplicar insulina, as pessoas tinham medo, né? Como que eu vou aplicar, né, a injeção? A própria pessoa, ela sabia que ela necessitava, mas ela dependia de uma enfermeira para estar fazendo essa aplicação e tudo. E isso dificultava, a pessoa deixava de tomar o medicamento por não ter acesso. E o que eles pensaram? Eles pensaram em algo mais simples, eles desenvolveram aquela caneta que a pessoa compra e ela aplica uma picadinha assim, você aplica, e aí a insulina ela é injetada no seu corpo e abaixa a sua glicemia, sua diabetes, né? E a pessoa não fica com medo, porque ela nem vê a agulha. E com isso ela inovou de uma tal maneira que hoje é acessível a todo mundo, né? Minha mãe tem, meu pai tem, minha tia. Ninguém faz de outro jeito, né? Todo mundo Todo usa mundo essa tem caneta. essa caneta agora. Antigamente não, antigamente você tinha que ter a seringa, você tinha que manipular a agulha na seringa, você tinha que montar, higienizar. E era muito trabalhoso. Então você tem que analisar o seu mercado e você tem que ver o que você pode estar lançando e oferecer como diferencial para o teu consumidor que vá te trazer um retorno. E às vezes a gente, o próprio empreendedor, às vezes até tem uma ideia na cabeça, mas ele acha que é uma coisa muito simples de ser jogada no mercado. Por exemplo, a caneta. Quem que ia imaginar colocar uma seringa numa caneta, né? Esconder, né? Isso, está escondendo aquilo. Né? Mas ele foi além, ele se propôs a tentar e foi uma tentativa boa, né? Mas por trás disso tudo, ele fez uma pesquisa antes, ele descobriu que as pessoas tinham medo. Uma caneta ela não vê onde está a agulha. Você coloca lá, aperta o botão, a agulha sai depois que você aperta o botão só. Então ele foi tirando a necessidade, né? Ele foi tirando aquilo que o cliente realmente precisava, onde ele atingiu, qual era a dor daquele consumidor. Na quarta fronteira, essa foi a terceira que a gente está falando. Na quarta é a exploração de produtos e serviços complementares. E disso a gente pode falar com precisão, porque a gente está fazendo o trabalho do produto sem lactose e sem componentes alérgicos. Significa isso, que você tem um restaurante, como que você vai poder se diferenciar dos seus concorrentes? Não adianta você falar, eu tenho um restaurante que oferece comida boa. Você tem que oferecer um diferencial para você se destacar, para você achar o seu oceano azul nesse meio, vamos dizer. O mínimo que você espera que o restaurante é que a comida seja boa, né? Muito Porque restaurante nem você isso. vai, isso já deve estar subentendido, que o seu restaurante serve uma comida excelente, né? Boa, no mínimo. E você pode oferecer como diferencial isso, uma comida sem lactose, uma comida sem glúten. E as primeiras ideias, gente, surgem nisso. A gente às vezes a gente tem uma necessidade de alguma coisa, a gente não encontra. A gente simplesmente traz essa inovação. Se já que não tem nada no mercado, eu mesma vou estar propondo um produto que vai me ajudar e possa ajudar as outras pessoas. Aquela palestra que a gente assistiu do... Eu ia comentar agora do Flores. Eu esqueci o nome dele. Luiz Torres das Flores. Que ele só queria mandar uma flor para a mãe dele e tinha uma estratégia que não sei o que, tinha que ver, ligar para o fornecedor, só para mandar uma flor no dia do aniversário da mãe dele. E ele criou um sistema onde era só você fazer um pedido, né? Hoje em dia é só você fazer um pedido, na época não era tão simples, né? Mas é só você colocar lá o endereço para que você quer entregar, o que você quer entregar, você tem um cardápio de flores, chega na residência da pessoa no horário do mercado, tudo certo. Sim. Tipo, tem coisa mais simples, hoje em dia é uma coisa besta pra gente, né? A gente abre lá e fala, vou mandar minha mãe mora em São Paulo, no Dia das Mulheres eu mandei uma flor pra ela. Eu só entrei no aplicativo e falei assim, tal horário, eu quero entregar em tal lugar. Acabou. Ele descobriu isso através de uma dor dele. A gente tem medo, né, de investir. Nossa, eu preciso disso, mas por que a gente não pode criar alguma coisa sabendo que a gente tem a necessidade? Muitos negócios, na verdade, nascem da necessidade. E muitas vezes a necessidade do seu público-alvo é tão grande que muitos não olham até mesmo para o preço daquilo. Se ele é caro ou se ele é barato, mas que ele tem a qualidade e a necessidade que ele precisa. Que foi o caso do Luiz, né? Ele teve essa necessidade de mandar a flor para a mãe dele, mas não tinha como.
E aí surgiu essa ideia de que outras pessoas também poderiam estar com essa mesma. É uma inovação, eu diria que foi uma ideia de inovação. Com certeza. A quinta fronteira, que fala que a gente pode implementar um apelo emocional em cima de algo que você queira estar lançando no mercado. E eles dão exemplo de uma empresa que foi lá no México, a Cemex, ela vendia cimento. E ela percebeu que apesar de todas as campanhas que ela fazia, para que as pessoas comprassem cimento para estar construindo suas moradias, tudo, as pessoas continuavam gastando dinheiro em festivais, em sair, em gastar, né, com entretenimento. Ninguém queria construir casas, o cimento ficava lá parado. E o que ela pensou? Ela investiu com um apelo sentimental, emocional em cima disso. Ela criou um clube. Nesse clube que se chamava Patrimônio Roy. Esse era tipo uma espécie de clube de material de construção, que as pessoas podiam contribuir com dinheiro para ajudar alguém a realizar o sonho de construir a sua casa. Nossa, que legal. E com isso, eles criaram um fundo, né? E aí, a cada tempo, uma pessoa pegava aquele dinheiro que estava sendo juntado, tipo numa caderneta de poupança, e aí era envolvido toda uma história, né, sentimental, nós vamos ajudar a família tal, né, a construir, realizar o seu sonho. E aí eles elevaram a categoria do cimento, de material de construção, para a categoria de presente. Era como um presente para aquela família. E é uma coisa que você pode pensar que na fábrica, loja de cimento, vai ter um apelo sentimental, mas você pode ter, só você achar o que dói no seu cliente, né? Construir uma casa é extremamente caro. E a sexta fronteira fala do transcurso do tempo, e isso a gente tem a Apple como exemplo. Quando ela, na década de 90, ela existia um grande número, um grande público que compartilhava as músicas ilegalmente. Alguns de vocês não são dessa época, e eu gosto de falar como precisão disso. As pessoas não queriam comprar CD, porque era muito caro. Então, o que fazia? Era uma pirataria, né? Alguém acessava e ele baixava as músicas no CD e a pessoa ia lá e comprava um CD pirata. E o que ela fez? Para ela não perder, ela lançou o iTunes, uma coisa assim. Então, e com isso, as músicas ficavam ali disponíveis, né? A pessoa assinava, né? Tinha um tipo de assinatura igual hoje é a Netflix. Spotify, tinha acesso a essas músicas, e aí parou a pirataria. Acabou. Hoje alguém ouve falar mais nisso? Não, diminuiu bastante. Antes comprava aqueles DVD de Então, você passa na feira, é triste, não É, alguém eu dando um CD. eu comprei Acabou de sair desse Na minha cidade ainda eles tem. tinham todos os desenhos que eram pirata, porque eles gostavam Não, mas muito, né? do nada subiu uma pessoa. na vida. Porque querendo ou não, hoje em dia tem vários celulares, todo mundo tem um celular. Mas ela é o celular que mais vendido no mundo. Ela tem um preço X, que é um preço não tão acessível para todo mundo, mas ela continua sendo a Apple, ela é referência no mercado. Ela Tudo que você leva, né, te leva a pensar neles em primeiro lugar, né? Depois você vai analisar outras marcas, apesar do preço, as pessoas não deixam de comprar e não deixam de utilizar os serviços E deles. mesmo assim, mesmo ela sendo a principal marca, as outras marcas não deixam de inovar também, porque, por exemplo, a Samsung lançou um celular que dobra no meio. Né? Um celular de touch, né? Que dobra no meio. Porque um celular que dobra no meio, a gente tinha vários. Mas que tem a tela dobrável, Touch, né? Mas mesmo assim, é uma inovação. Muita gente que tinha dinheiro, né? Muita gente que comprou só para falar que tinha, né? E tal. Mas mesmo assim, o pessoal não larga a Apple. Quem compra uma vez, não deixa de comprar nunca. É o que todo mundo fala. É que a Apple não traz código para inovação. Ela traz uma garantia de qualidade, né? Status também. Status, principalmente. Então, E a gente pode fazer o que para a gente chegar a essas conclusões? A gente pode criar uma matriz de valor, né? Nessa matriz de valor, a gente já falou tudo que a gente aplica, e eu vou estar só resumindo.
que na discussão a gente foi falando, que é o despertar visual, a exploração visual, uma feira de estratégia visual e a comunicação visual. Tudo que a gente já falou. É um aglomerado de coisas, né, para formar Aí, juntando todas essas informações, a gente monta uma matriz de agregação de valor, né, para esse oceano azul que a gente encontrou. Porque eu não lembro. A gente não pode cortar o áudio. Voltou, né? Voltou? Tá gravando? Tá. Vamos então para o final, encerrando, para a gente não se estender muito, e falar as lições que a gente aprendeu através de tudo isso. Através do livro, das estratégias, de tudo que a gente tem aprendido em gestão estratégica, que fala bem sobre isso, analisar os ambientes, o macroambiente, o microambiente, o ambiente externo, natural, político, legal, econômico, as estratégias que eles usaram aqui, estratégias genéricas, estratégias puras, estratégias combinadas, estratégias de preço, diferenciação, enfoque, estratégias contra as fronteiras, né, externas, internas. Tudo isso a gente vê que tem a parte prática. A gente, olhando ali na teoria, fica meio difícil de enxergar, mas a gente vendo pelos exemplos que eles citaram, como que eles implementaram, a gente vê que é necessário fazer tudo isso para que a gente possa ter sucesso, né? E eu vejo assim que uma das mensagens, das lições que eu aprendi, que implementar ideias inovadoras que proporcionem diferencial competitivo para a empresa, agregando valor. Isso é necessário, senão a gente não chega a lugar nenhum. Aí agora vocês sabem o que vocês querem falar a respeito da lição aprendida. Eu vejo que uma empresa que tem essa estratégia, ela combina o seu lucro com a necessidade do seu cliente. Ela combina preços justos com funcionalidades atrativas no seu produto, no seu serviço. Então, baseado no que eu vi no livro, assim, eu vi bastante a questão da pesquisa que eles fizeram, né? Porque não foi uma coisa só de dar na cabeça de alguém. Eles conseguiram fazer uma pesquisa com um monte de empresas e analisar isso. E hoje em dia, assim, a partir do momento que a gente leu esse livro, a gente tem uma noção que a gente já olha para todo o mercado de um jeito diferente. A gente não olha assim, nossa, é uma loja e tal. Não, a gente já analisa, a gente consegue pegar, tipo, aquele negócio da roleta mexicana, ver o auge que aquilo ali foi, como ele caiu num momento. Então a gente Todo mundo fez tudo igual. Fez tudo igual. Então a gente vê como que é necessário ter uma diferença para manter um mercado, manter um negócio. E eu aprendi, acho que o que eu mais consegui identificar, tipo assim, vou dar um exemplo que também tem no livro, que é sobre o restaurante e o cinema. Os dois têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, que é gastronomia e entretenimento. E ambos os dois são distintos. O restaurante é mais um lugar que você quer comer, às vezes conversar. E o cinema não, você vai se alimentar, você vai ver um entretenimento visual mais confortável. Então, eles tiram tudo isso, porque a gente, querendo ou não, a gente tem um acesso ao streaming dentro de casa. Mas por que eu vou ao cinema? É algo diferencial, você vai estar num ambiente diferente, com som, iluminação, realidade, a comida. E no restaurante é a mesma coisa, porque eu posso pedir um delivery na minha casa que vai chegar Eu com posso isso. fazer um macarrão em casa. Mas ali você está pagando não só pela comida, você está pagando para aquele momento, para aquele ambiente. Sim. E também tem uma parte do livro que eu acho muito interessante, que a gente fala assim, nossa, criar um oceano azul. Como eu vou criar? Onde eu vou colocar a ideia? Não, eu quero trabalhar com X coisa. Eu posso simplesmente analisar o mercado. O que está faltando? O que eu posso colocar? A gente não é só criar, tipo, nossa, inventei, sonhei, ou tem a necessidade de tal coisa. Não, a gente tem que planejar e tem que estudar. O que está faltando em algo que já existe, que você possa oferecer. Tem que se destacar. Não é inventado, não é só, a inovação não é só criação. É pegar o pronto, analisar o pronto, dar 1000 soluções e conseguir pôr isso em prática. E toda vez que você vê o mercado, as pessoas vão copiar, mas você tem que
está inovando, sempre vê a necessidade. Como eu posso melhorar? O que falta no meu produto, no meu mercado? Sim. Então eu acho que foi isso. Não era só. Eu achava que para mim, foi a primeira vez que eu bati no olho, assim, inovar. Criar. Eu vou criar. Nossa, eu não tenho inusitado. criatividade suficiente para fazer isso. Mas não é essa necessidade, mas a minha necessidade como pessoa, aquilo que eu quero e como eu posso usar todo o meu conhecimento para criar um oceano azul. Isso. Pra mim, eu acho que a maior lição que eu tomei com o livro, misturado com a nossa aula, é que sem estratégia o negócio está fadado ao fracasso. Se você não tem uma estratégia bem elaborada, ele vai estar fadado ao fracasso. Você tem que analisar todo o ambiente, todo o lugar onde você está se inserindo antes de realmente montar a sua empresa ou qualquer coisa do tipo. Você tem que ver qual é a necessidade do seu cliente e não só focar no seu lucro. Tipo, eu vou abrir essa empresa porque tem um monte e dá certo. Não. Eu quero abrir essa empresa, tá, e o que eu vou fazer para ela dar certo? Sim, para que ela se mantenha, para que ela permaneça, né, também. Porque também não adianta só abrir alguma coisa que tem uma ascensão muito rápida e depois também tem uma queda muito rápida, não permaneça, né? É importante isso. Ao final, né, do livro, ele passa essa ideia. O melhor jeito de vencer os concorrentes é parar de competir e inovar explorando novos marcos. Sim, com inovação não é tudo, né? Esse livro, ele destaca bastante tipo de estratégia, né? Bastante empresa que se destacaram com aquele seu diferencial, né? O importante é você conseguir agregar valor ao seu produto e se destacar dos demais, não ser só mais um no mercado, é ser o mercado, né? Sim. Então a gente encerra por aqui e vamos guardar, né? As dicas, né? As estratégias para que a gente possa implementar e implantar. Azul, tá? Sim. Com certeza.